Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Continuamos com o tema Corações Ardentes, parte 8. E vamos lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que o Espírito Santo vai trabalhando em nossos corações, nesses breves momentos, e produzindo em nós mudanças necessárias. Que não seja apenas informação, mas seja vivificação, transformação, algo do Espírito Santo com certeza. Sabemos que até aqui temos estudado a importância do nosso coração se manter avivado pelo Espírito nesse tempo de esfriamento, aonde o mundo está, o amor de muitos está esfriando. Mas nós não temos a ver com multidão, maioria, nós temos a ver com o Espírito. Essa salvação é individual. Cada um vai dobrar o seu joelho diante de Deus e dará conta de si mesmo. Isso será uma coisa sua com Deus. A tua comunhão com Deus é a tua comunhão com Deus, não é? E vamos ver aqui Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam aqui é Jesus, o Espírito, a palavra, certo? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amados, aqui está dizendo que quando você ouve a mensagem e recebe e crê, Silvano, Deus te dá poder para você se tornar. Você recebe, você crê. Isso faz com que você se torne. Você é gerado pela graça. Quando a palavra entra, penetra e germina, ela gera. Você nasce do alto, você nasce de Deus. A palavra de Deus diz aqui em João 6,57: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quando você se alimenta da vida eterna, você fica vivo. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Ele não conhece os mortos. Naquele dia, aqueles que só apresentaram obras: Senhor, eu fiz isso, eu profetizei. Mas Saul também profetizou e não foi salvo no final. Senhor, expulsamos demônios. Mas Judas também expulsou demônio e não foi salvo. Eles só apresentaram obras, mas não deram o seu coração. Essa palavra, apartai-vos de mim que eu não te conheço, Deus é onisciente, conhece tudo. Como é que ele pode dizer não te conheço? Essa palavra conheço é a mesma que diz assim: e José não conheceu Maria. É conhecer por intimidade, ser família, relacionamento íntimo, intimidade, comunhão espiritual. Deus não conhece, Deus não tem comunhão e nem é da família aquele que não nasceu dessa mensagem, que não foi gerado, apenas trabalhou, apenas serviu a Deus por interesses, sei lá. Isso tem, toda religião é assim, né? Espiritismo, budismo, todas as religiões, o homem trabalha para ter o favor de Deus. O cristianismo é o único que Deus trabalha em nós e através de nós, nós não temos mérito. A operação é toda de Deus, do começo ao fim. Romanos 1,17 diz que nós recebemos isso pela fé, gratuitamente. Não é por mérito, é Deus o autor e o consumador da nossa fé. Então o cristianismo é o único que nós não temos mérito, nós recebemos de graça. Todas as religiões você faz para ter mérito. O que vemos então é que está aqui na palavra do Senhor, 2 Coríntios 3, 17, 19, diz que o Espírito gera essa liberdade e conforme nós contemplamos, somos transformados. Você está vendo? Você contempla e é transformado. Isso é por níveis, amados. É gradativo. A comunhão, percepção e liberação do Espírito. Você está vendo? Aqui está o coração ardente que mantém-se nesse processo. Eu falei que quando você ouve e crê, você recebe, você se torna. Aí você nasce de Deus. A Bíblia diz, amados, em 1 João 4:5, que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nascido de Deus. Então veja a primeira liberdade de Deus, Silvano. Deus amou o mundo. A primeira liberdade de Deus Pai Ele é onipotente, Ele é autossuficiente. Ele decidiu por salvar as pessoas. A primeira liberdade é que Deus depende só dele mesmo. A primeira liberdade de Deus Pai é: Deus amou o mundo.
É uma liberdade que ele decidiu salvar. A segunda liberdade é que Jesus na cruz disse: está consumado, telestai, eu paguei a conta para que todos os efeitos da queda sejam destruídos, e paguei a conta para que eles recebam vida, e vida com abundância. A primeira liberdade é que Deus nos amou. A segunda liberdade é que Jesus Cristo pagou. E a terceira liberdade é que o Espírito que está em nós é maior que o mundo. A quarta liberdade são pessoas que, geradas de Deus, expressam essa fé. Aí, meu amigo, você veja só, Deus Pai amou, o Filho pagou para você ter vida abundante, o Espírito como intérprete veio habitar em nós. Porque você sabe que o Satanás mantém bilhões de pessoas cativos na ignorância. Diz lá em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído, em Oséias 4,6, por falta de conhecimento. Ora, se o diabo aprisiona pela mentira, Jesus diz em João 8,32, 36, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, o diabo mantém cativo as pessoas pela ignorância, e a verdade nos liberta. O que é que o Espírito Santo vem fazer em nós? Ele vem revelar o que temos recebido gratuitamente. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, o 12 ao 14, diz que o Espírito Santo ele nos revela as coisas espirituais que só podem ser reveladas por Ele. Que ao homem carnal caído, isso lhe parece loucura. O que ele está falando é que essa nova vida, ela é dada por Deus Pai, porque todo dom perfeito vem descendo da luz, lá em Tiago 17, diz que vem descendo do Pai. É do Pai que desce, Ele é a fonte. Quem que pagou para que o Pai possa nos perdoar e nos salvar? Jesus. Quem é que revela o que temos recebido gratuitamente? O Espírito Santo. Porque mesmo que Jesus tenha salvo o mundo inteiro, curado o mundo inteiro, isso está encoberto. O Deus desse século cegou. As pessoas não sabem que Jesus na cruz curou todo mundo, libertou todo mundo, prosperou todo mundo, salvou todo mundo. Ele não sabe, o mundo não sabe. O que acontece? Quando o Espírito Santo entra em nós, ele vem esclarecer a nossa fé, nos dá uma fé esclarecida. Ele vem revelar o que nós temos recebido gratuitamente. Então o Espírito Santo, ele é o intérprete da graça. O Espírito Santo, ele vem para revelar. Lá em João 16, 13, 14, lá diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Ora, mesmo que Jesus tenha nos dado uma vida abundante, sem o Espírito Santo nós jamais iríamos perceber quais são as características dessa vida abundante, crer nessa vida abundante e manifestar. Nós não teríamos essa fé para manifestar. Porque diz lá em 2 Coríntios 4, 13, que porque temos esse espírito de fé, por isso falamos. Veja, o que é que o Espírito Santo faz? Ele tira a incredulidade, o medo, que desde Adão, a primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva pecaram, tiveram medo e se esconderam de Deus. Então o homem está aprisionado pelo medo. Eu trouxe uma palavra quinta-feira sobre a morte do medo da nossa vida. O medo acabou na cruz do Calvário, foi destruído. Então o que vemos é que o Espírito Santo ele tira o medo e coloca a fé. Isso é um processo. Lá em Lucas 10, 19, 20 diz que se você não tiver medo, não tiver dúvida, não tiver mal entendido, mas tiver uma fé esclarecida, não duvidar e você falar, tudo que você falar será. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. Tirar o medo, as dúvidas e gerar uma fé que fala. Porque muitos creem, mas não falam. Em Romanos 10, 9 e 10, se você crer no coração e falar com a sua boca, será salvo. Tem pessoas que falam com a boca o que o pastor diz, mas não andam com Deus, não dá o coração para crer. Alguns creem, a fé não é só crer, isso é crença. O crer faz parte da fé, mas não é apenas crer, é crer e falar. Se você não falar, não adianta crer, a fé sem obras é morta. Quantas pessoas que creem, mas elas não falam? Ora, nem os anjos nem os demônios sabem o que vocês pensam. Portanto, no reino espiritual, o que você fala é a liberação da fé. Deus sabe o que você pensa, mas anjos e demônios não sabem o que você pensa. Portanto, no reino espiritual, como diz lá em Efésios 3,10, que nós somos embaixadores para comunicar principados e potestades. O que é comunicar principados e potestades? É dizer, Jesus Cristo reina, eu sei. Ele me colocou aqui na terra como seu embaixador. O que é embaixador? Porta-voz.
Deus me colocou aqui como porta-voz, eu sei que sou porta-voz, e fui colocado como representante dele para tirar você de cena. Aonde está o mal, ali tem um espírito maligno. O que é o efeito da queda? Em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Desde que Adão e Eva pecaram, os efeitos da queda são produzidos por demônios. Todo o mal que está neste mundo, está lá o ladrão para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, são duas propostas muito diferentes, distintas, claras, antagônicas. Então, aonde há o efeito da queda, há um espírito maligno agindo ali, travando. Certo? Todo o mal que é neste mundo não foi criado por Deus. Nós temos que, quando Deus criou a terra, Ele falou, tudo era muito bom. Todo o mal aconteceu, por quê? Deus passou o domínio da terra para Adão. Adão repassou para Satanás. Jesus veio então num corpo de carne, para ter legalidade, porque se ele tinha dado ao homem, agora por Adão passou para Satanás, agora um homem no corpo de carne ia retomar esse domínio. Ele retomou na cruz e passou para a igreja. Nós somos aqueles que temos uma fé esclarecida e compreendemos que o domínio pertence a nós, para a glória do Senhor. Segundo a nossa comunhão, esse domínio vai acontecendo. Embaixadores, em 2 Coríntios 5:20 diz que Deus nos chama de embaixadores. O que é embaixador? Porta-voz. Porta-voz. Agora veja, o Espírito Santo habita em você, ele gera em você a fé. Todo o mal que é neste mundo, você não se conforma, você renova sua mente, você não se conforma. Além de não tomar a forma, você não se conforma de ver os efeitos da queda. Por onde Jesus passava, ele não se conformava de ver o mal, ele desfazia as obras do diabo. E ele deixou bem claro o que é desfazer a obra do diabo. Ele diz, o Pai sempre está comigo porque eu desfaço a obra do diabo. O que é desfazer a obra do diabo? Diz lá em Isaías 61, o Senhor me ungiu para consolar todos os que choram, libertar os cativos e... ele diz ali para pregar a salvação. O que Jesus fez nos evangelhos? Onde ele passava que havia um pecador, ele se arrependia e era salvo. Aonde ele via um doente, ele curava. Aonde ele via um endemoniado, ele libertava. Aonde havia falta de pão, ele fazia sobrar. Os 4 efeitos da queda. Da escassez, Jesus produzia sobra. Da doença, Jesus produzia saúde. Da angústia e opressão demoníaca, ele produzia paz. E da morte espiritual, ele gerava salvação. Aqui está Jesus desfazendo os 4 efeitos da queda. E ele diz, eu faço sempre o que o Pai agrada. Então nós vemos no Evangelho o homem perfeito. Nós vemos o que seria Adão se ele não tivesse pecado. Aqui vemos, o Espírito vai habitar em nós. Ele diz, quem crer em mim, fará as mesmas obras e fará maiores. O cenário está armado. O inimigo está aí matando, roubando e destruindo. A Bíblia diz assim, que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro está no diabo. 1 João 5,19. Vemos então que o diabo está aí, produzindo escassez, doença, angústia e morte. Essas são obras diabólicas, não de Deus. Não atribua a Deus aquilo que é do diabo. Não diga que é Deus quando é o diabo. Jó pensou que era Deus, mas nós lemos o livro de Jó e vemos que foi o diabo. Não era Deus que estava destruindo a vida de Jó, era o diabo. Quem destrói a vida das pessoas é o diabo, não é Deus. Senão a gente começa a dizer, é prova, é vontade de Deus. Não, é o Satanás mesmo. O que vemos então, queridos, e isso está muito claro, é que o Senhor nos coloca como porta-voz para comunicar principados e potestades. Quem são principados e potestades? Lá em Efésios 6,12 fala que principados e potestades, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra anjos caídos, principados e potestades. São demônios que agem atrás de pessoas e situações, produzindo caos, produzindo o que? Escravidão. Agora, em Lucas 8:21, diz, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a executa. Aqui tem como uma ordem judicial, um decreto divino. Quando você anda com Deus e conhece a vontade de Deus, porque é importante você conhecer a vontade de Deus, e você torna representante de Deus, você se torna embaixador de Deus, quando você fala, aquilo é um decreto divino. Não é você falando, é Deus falando, porque foi Ele que mandou você falar. Se Ele te enviou como embaixador,
e você está falando o nome dele para a glória dele, você está falando porque ele te mandou, o que é isso? É um decreto, já não é você, que diz lá, Mateus 10:20, naquela hora não será vós quem falais, mas o Espírito Santo. Você lembra lá em Ezequiel 37:7, que Deus diz, Ezequiel, fala os ossos, e aí Ezequiel diz, Ezequiel 37:7, quando eu falei, os ossos se ajuntaram. Quando eu falei, conforme o Senhor me falou. Então, quando Deus fala com você e manda você falar, você fala em obediência ao Senhor, em comunhão com Ele, para a glória dEle, naquela hora é Deus. Tanto que Deus fala com Moisés libertar o povo. E aí, quando Ele envia Moisés, Ele fala assim, eu te envio como Deus. Com letra minúscula, o que Ele está falando? Como meu representante, como meu filho. Não que sejamos deuses, mas somos filhos de Deus. Temos a natureza de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 e 3. Quando Deus te envia como embaixador, o que é o embaixador? Ele não fala o que ele quer, o que está na mente dele. Ele fala em nome do rei que o enviou as palavras, e naquele momento que ele está falando, ele está representando o rei, é o próprio rei falando. Porque é o enviado do rei. Então Deus chama de deuses aquele que tem a palavra. Jesus disse, porventura não disse Deus, sois deuses? O que ele está falando? Não somos deuses. O que ele está falando? Quando você tem a mensagem e libera o Espírito, é o próprio Deus na sua vida. Não é a sua carne, é Deus. Porque você jamais pensaria essas palavras, jamais falaria essas palavras se Deus não te inspirasse. Naquele momento não é o mover da sua carne, mas é o mover de Deus. É o próprio Deus na sua vida. É claro que se formos chamados para comunicar principados e potestades, o decreto divino é contra principados e potestades. Por quê? Porque todos os efeitos da queda são gerados por principados e potestades. Esses efeitos da queda estão aí, em todo lugar. Ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Por que o diabo não sai? Porque ele não é resistido. Por que ele não é resistido, o missionário? Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem que podem resistir e que isso é o diabo. Elas pensam, é má sorte, é azar, é minha sina, é meu destino. Elas não compreendem que Jesus morreu, ressuscitou e destruiu os efeitos da queda. Elas não entendem isso. Portanto, elas se tornam cativas pela ignorância, escravos por falta de conhecimento. Mas quando Deus começa a restaurar uma pessoa e abrir os olhos espirituais dela, torna ela um embaixador. O que é isto? Segredativo. Nós refletimos conforme contemplamos. Isso é por níveis, a fé é por níveis. Conforme a tua comunhão vai sendo a liberação do Espírito. Esse decreto divino é tudo que Deus sonha. Diz que a terra toda, lá em Romanos 8, geme pela manifestação dos filhos de Deus. Diz em 1 Pedro 2,9 que Deus quer revelar a sua grandeza através de nós. Está então o cenário armado. O salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Quem é a morte? Diabo. Diabo é o cobrador. Você pecou? Quem é o cobrador? A morte. O que é a morte espiritual? Falta de paz, falta de saúde, falta de dinheiro, falta de Espírito Santo na sua vida. São os efeitos da queda. Não tinha isso. Quando Deus criou o mundo originalmente, colocou no melhor ouro da terra, havia paz, havia abundância. Esta é a vida que Deus criou para o ser humano e que ele perdeu por causa de entregar para o governo do diabo. Quando o diabo começou a governar, vieram esses efeitos. O governo do diabo é este, mas o governo de Deus é abundância. O governo do diabo, doença. O governo de Deus, cura divina. O governo do diabo, angústia. O governo de Deus, paz abundante como rio. Portanto, aqui vemos que o diabo está governando essa terra porque Adão, nosso primeiro pai, passou todos a geração. Agora, com raríssimas exceções, o diabo está à vontade nessa terra. Nós estamos aqui para estragar a festa do diabo. Por onde Jesus passava, ele ia desfazendo a obra do diabo. Então, nós agora, à medida que a nossa fé vai se esclarecendo e compreendemos que somos porta-vozes de Deus, nós começamos o quê? A nos opor às obras das trevas, a desfazer as obras das trevas. E aí diz João 15,8, nisto o Pai é glorificado, em que produzeis muito fruto. Isso ele é glorificado. Quando eu começo a pensar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus e ser como Jesus, Deus é glorificado. Romanos 8,29 diz que Deus está trabalhando para me tornar cada vez mais semelhante a Jesus.
Jesus diz: quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. O que vemos então está muito claro aqui em Lucas 22, 53. A palavra de Deus mostra assim, amados. Lucas 22, 53 diz assim: diariamente estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a hora e o poder das trevas. Quem é que estava prendendo Jesus? Pessoas. Quem estava por trás? Demônios. Potestades agem atrás de autoridades. Quanto maior a patente, maior o inimigo quer, porque usando aquela pessoa ele vai prejudicar um monte de outras. Se ele usar um médico, ele vai matar muitas pessoas. Se ele usar um governador, ele acaba com a miséria de todo mundo. Então é muito importante para os principados, pessoas de posição. Principados e potestades agem, quanto maior a patente da pessoa, maior o principado. Por quê? Porque se você quer derrubar uma casa, você não vai pegar tijolo por tijolo, você pega o principal, você pega a coluna. Assim, se você quer destruir uma nação, não pega uma pessoa comum, pega o principal, porque aí o que ele for guiado na mente dele vai prejudicar a nação inteira. Você está entendendo? Então o que acontece? Jesus está falando aqui: esta é a hora e o poder das trevas. Quem é que estava por trás do povo dizendo: crucifica-o? O capeta estava incentivando para oprimir Jesus no Getsemane a suar gotas de sangue. Quem é que estava por trás daquele povo que usou uma palavra bem certinha, Silvano? Olha, Pilatos, se você libertar este homem, você está contra César, ó, tua cabeça, ó, porque este homem diz que é rei, não tem outro rei senão César. Olha, Pilatos, sai de cena, você não vai libertar este homem. Quem estava por trás dessa voz que queria destruir Jesus? Satanás. Os principados estavam agindo para usar as pessoas para conseguir o seu intento, tirar Jesus de cena, porque Jesus estava desfazendo os obras do diabo. Onde ele ia, era conversão, era cura, libertação. O diabo não estava feliz com isso, ele tinha que acabar com essa pessoa, tinha que tirar ele de cena. Acabou. Os discípulos se dispersam para cada um para algum lado. Eu vou matar esse aí, eu vou destruir essa pessoa. Então Jesus está dizendo aqui em Lucas 22, 53, esta é a hora e o poder das trevas. Ele estava dizendo: eu sei que quem está agindo por trás de toda a situação são demônios. São demônios. Veja, amados, que coisa interessante. Aqui em João 19:11, tá? João 19:11 diz assim: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Deus estava inspirando ele a pecar? Certamente que não. Toda autoridade é constituída por Deus. Romanos 13:1. Aqui Jesus está falando: olha, você não teria poder sobre mim se do céu não fosse te dado, mas aquele que está te entregando a você, maior pecado tem. Sabe o que está falando? Deus deu autoridade para Pilatos, mas agora quem estava usando Pilatos era o diabo. O diabo estava usando Pilatos. Ele diz: olha, aqueles que me entregaram a você, os sacerdotes, os judeus, me entregaram a você sabendo que eu sou santo, mas porque eles não querem perder posição, dinheiro, porque eles estão vendo que a sinagoga está diminuindo, porque eu estou pregando o evangelho gratuito, e eles querem cobrar por tudo, então eles querem me tirar de cena porque eles não querem perder dinheiro. Então eles têm maior pecado. Então Jesus falou assim: ó, há uma conspiração diabólica. Você pensa, Pilatos, que você tem poder, mas existe um poder que está você é uma marionete, você está sendo governado pelos sacerdotes, pela massa manobra do povo, pelo medo de perder poder para César, e por trás de tudo isso está Satanás. É Satanás guiando você. Você está pensando que você é livre. Ah, você tem poder para te libertar, para soltar. Nenhum poder você teria sobre mim. Você viu o que ele falou? Eu andava livremente, ninguém me tocava, mas essa é a hora e o poder das trevas. Essa é a hora e o poder das trevas. Veja, amados, que coisa interessante. A Bíblia diz em Tiago 1,13 que Deus não peca e não conduz ninguém ao pecado. Se ele está dizendo aqui que aquele que entregou a ti maior pecado tem, certamente não era Deus. Era permissão de Deus para que Jesus morresse por nossos pecados. Era permissão de Deus. Mas quem estava entregando a pecar, certamente por trás disso estava quem, amados? O diabo. Lucas 22, 53 eu já li, né? Vamos ver agora Mateus 26, amados. Preste atenção, não se distraia, o diabo está com medo dessa palavra. Isso é importante, amados. Olha, preste atenção, senão você perde. Se você ouve e não entende, você perde. Importante você estar atento a isso aqui. Mateus 26, 53.
Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria a Escritura segundo as quais se deve suceder? Quem estava por trás de toda essa conspiração? Demônios. Quem que Jesus iria chamar para livrar? Anjos. Ele não chamou. Ele diz, essa situação, ela é espiritual. Satanás está agindo. Se eu quisesse resolver, eu oraria ao Pai, diz o Salmo 91, que Deus envia anjos. Nós não oramos a anjos, não adoramos a anjos. Não acendemos vela a anjos, isso é pecado. Anjo não é adorado lá em Apocalipse, quando quiser adorar o anjo, diz, não me adore. Então o anjo não aceita adoração, não aceita oração. Não existe oração. Anjo não prega o evangelho. Quando o anjo apareceu lá em Atos 10, ele diz assim, vá lá que o evangelho vai ser pregado por Pedro. Ele só falou, mas ele não pregou o evangelho, porque o evangelho não foi dado para anjos pregar, mas para homens. Então, tome cuidado com esses anjos que pregam, esses anjos que aceitam oração, adoração. Esses são demônios, porque os anjos de Deus não aceitam nada disso. Não oramos a anjos, não há na Bíblia oração a anjos. Você ora ao Pai, em nome de Jesus, não são direção do Espírito Santo, e o Pai envia anjos. Veja? Isso tem que ficar muito claro, porque a Bíblia diz que nos últimos dias haverá culto a anjos. Pessoas que cultuam anjos, isso aí é perigoso, isso é pecado. A adoração é somente a Deus, amém, amados? Então o que vemos aqui é que Jesus falou, isso que está se configurando, visivelmente, vocês veem uma conspiração aí dos sacerdotes, a manobra do povo, e Pilatos aí, Herodes, mas eu sei quem está por trás, são forças demoníacas. Eu sei que são forças diabólicas. E eu sei que eu vou resolver isso. Se eu quisesse escapar, mas eu não vou escapar porque eu preciso passar pela cruz. Eu preciso passar pela cruz, então eu não vou escapar. Eu preciso morrer para que eles sejam salvos. Então eu vou permitir que o processo prossiga. Mas ele explica, sabe como é que eu resolveria isso? Eu falaria com o Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Quem é que expulsa demônios? Nós, em nome de Jesus. Mas quem é que executa isso? Anjos. Quando você chega numa pessoa enferma, ele diz, em nome de Jesus, a enfermidade sai. Você falou aquilo? Não são do Espírito Santo. O anjo, ele vai mais rápido que a velocidade da luz. Ele vai lá e arranca aquele demônio. Quando aquele demônio sai, o corpo sará. Por trás de todo o mal, trevas, há demônios. E esses demônios, eles são comunicados. Você viu que eu falei lá em Efésios 10 que nós somos chamados para comunicar principados e potestades? Quando você comunica em nome de Jesus, Deus envia anjos. E os anjos retiram aquele demônio. Saindo aquele demônio, estava dando errado, começa certo. Não estava vendo, começa a ver. Não estava prosperando, sai o governo do diabo, entra o governo de Deus. Aonde o nome é dito, mas com o coração que respalda a queda com Deus. Porque disseram em nome de Jesus que Paulo prega, o diabo humilhou ele e falou, não te respeito, não te obedeço. Então, conforme você vai andando com Deus, isso é gradativo. Você vai tendo comunhão com Deus, você vai liberando a luz do Senhor, certo? O que vemos então em Daniel 10:13, quem é que estava impedindo Israel voltar a ser uma nação e estava conspirando para que não fossem reconstruídos os muros quando Daniel orou? Daniel 10:13 diz, o príncipe da Grécia e o príncipe da Média. Por trás do império da Grécia e dos Medos Persas, havia demônios que oprimiam Israel, o povo escolhido. Haviam demônios. E Daniel estava orando. E ele disse, olha, houve uma batalha no céu. E aí foi enviado o anjo, junto comigo nós lutamos e arrancamos aquele demônio. Está tudo livre. Deus levantou um rei ímpio que deu todo o material, reconstruir os muros, reconstruir a cidade. Por quê? Porque quando os demônios saem, a prosperidade, a saúde, a vitória, a paz, a pessoa que estava cega pela idolatria começa a querer ir para a igreja. Você está entendendo? Quando esses demônios são arrancados, aí, através da luz, a pessoa volta à lucidez. Quando o demônio saiu de Nabucodonosor, ele para de comer capim e volta para o trono real. Certo? Quando os demônios param de agir na vida de Jó, ele fica o dobro de rico do que ele era antes. Assim que sai o Satanás na zica, a urucubaca, entende? A influência do diabo. Portanto, quando você fala em nome do Senhor, isso é decreto. É o próprio Deus falando.
Você decreta, você fala. E quem que executa esses decretos? Os anjos, Senhor. O corpo de Cristo fala, os anjos executam. E quando os anjos executam, eles retiram aquele demônio que estava ali e que não foi resistido. Ele está ali, escondido, escondido. Mas Deus revela o profundo escondido. Está ali. Em nome de Jesus, os anjos arrancam ele. Vemos, amados, em Apocalipse 12, do 7 ao 9, que foram anjos que tiraram Satanás do céu. Em Apocalipse 20, versículo 1 e 2, diz que serão anjos que vão aprisionar o diabo por 1000 anos. Portanto, quem lida com demônios são anjos. Se tudo que está nessa terra, no mundo que jaz o maligno, são ações de demônios, tudo será retirado por anjos. Como anjos retirarão? Através da igreja. Por isso que nós comunicamos os principados e potestades. E não pode ser por pensamentos. Pare de chamar gatinho e profetize. Tem muita gente, amados, que tem uma fé passiva. Quando for a vontade de Deus. Então compreenda a vontade de Deus, conheça a vontade de Deus. Eu quero trazer uma palavra quinta-feira lá em Colombo. Porque eu sei a vontade de Deus, vou executar. É importante nós fazermos isso, irmão. Se for a vontade de Deus. Irmão, se você nem sabe a vontade de Deus, a fé funciona quando você sabe a vontade de Deus e executa ela. Senão não adianta. Se for da vontade de Deus, você está com dúvida. A fé é certeza. Se você está com dúvida com a vontade de Deus, como é que ela vai acontecer? Tem que ter esclarecido que isso é a vontade de Deus. E porque eu sei que é a vontade de Deus, então eu executo, certo? O que vemos então é que o decreto divino vem de pessoas maduras, irmãos. O mundo jaz no maligno. E por onde Jesus falava, havia... Porque, veja bem, irmãos, é interessante que em Gênesis 1, que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Esse pairava, no original, é uma palavra que nem a galinha quando está chocando os ovos. O que a galinha faz quando está chocando os ovos? Ela está protegendo e nutrindo aquilo ali com calor. Então, o Espírito Santo estava ali parado, e quando a palavra foi dada, ele se moveu. Eu vou trazer uma palavra aqui em Atos 9, que o poder, ele se manifesta para que a palavra seja pregada e compreendida. Sempre o poder, veja, estava lá o Espírito, aí veio a palavra. No trovão, no raio, Elias não, mas uma voz suave, agora está o Senhor. Quando caiu do cavalo, vai e agora receba a palavra e será dito. Sempre é o poder, a palavra. O poder chama a atenção. Ele olha para a sarça e chama a atenção dele. E quando ele olha aquela sarça, aí vem a palavra. Tira a sandália dos seus pés. Veja, o poder é só para chamar a tua atenção, abrir os seus olhos e os ouvidos e você ouve a palavra. Mas quem sabe é a palavra. Tanto que a igreja que tem sinais, poder, mas não tem a palavra, o povo não é salvo. Porque o poder é para chamar a tua atenção, abrir os teus olhos e ouvidos. Aí a palavra te salva. Forte isso, né? Paulo caiu do cavalo, mas foi quando ele ouviu a palavra que quem és tu, Senhor, né? O que vemos então, que os decretos divinos é o sonho de Deus e o pesadelo do diabo. Pessoas que manifestam a glória de Deus, para a glória de Deus, que executam, que não tem uma fé morta, mas uma fé prática, viva, uma fé profética, uma fé ativa. Aqui estamos vendo, Deus tem um corpo nessa terra. Embaixadores são porta-vozes. Voz. Espírito, anjos, demônios saem. Saiu o demônio, começa a restauração. Portanto, todo o mal que está nessa terra, há um demônio por trás. Porque Deus não criou nada imperfeito. Você pode atribuir a você qualquer coisa que você não pode atribuir a Cristo? Não. Você pode imaginar Cristo manquitolando lá no céu assim? Então isso não pode ser assim. Você pode imaginar Cristo lá passando necessidade, com a barriga roncando? Isso não cabe em você. No seu corpo de Cristo. Você pode imaginar Cristo lá com dificuldade mental ou emocional, com depressão. Então, tudo que você não pode atribuir a Cristo, você não pode atribuir a você. Isso é diabo. Satanás mesmo. Pastor, para de espiritualizar tudo. É Satanás. É o diabo. Porque tirou esse diabo, volta ao original, que é o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Tudo aquilo que não é a vontade de Deus
é a administração do diabo. Quando Deus criou o mundo, viu que era muito bom. Portanto, todo este mal que está aí precisa ser resistido por pessoas que chegaram à maturidade, renovaram a sua mente, tiveram um coração entregue ao Senhor e se libertaram de todos os vínculos com o capeta, todo o rabo preso, toda a brecha, todo pecado escondido. E eles se limparam e aí tiveram olhos limpos, penetrados com o coração limpo, verão a Deus. E vendo a Deus, conhece não só a letra, mas conhece o autor, aí vai ter ousadia. Aqueles que conhecem a Deus, diz Daniel 11:32, terão ousadia. Porque aquele que lê, mas será que funciona? Mas será que Deus confirma? Enquanto você conhece a doutrina, você vai ter uma fé tímida. Mas quando você, através da doutrina, limpa o teu coração, você conhece a Deus, Humberto. E quando você conhece a Deus, você tem uma fé ousada. Aí você conhece não só a palavra, mas o autor. E quando você conhece a palavra do autor, aí você se torna um porta-voz. Aí você diz o que você diz é decreto divino. É Deus falando na terra. E o sonho de Deus é falar nessa terra. Sonho de Deus é encontrar um canal através do qual Ele possa libertar os cativos, consolar os tristes, prosperar os endividados, restaurar as famílias, salvar o pecador. Então esta é a obra de Deus, que é feita através de pessoas maduras. Uma criança não pode gerar filhos, não pode gerar fruto. Para gerar fruto tem que ter maturidade. Portanto, a maturidade espiritual é o alvo do cristão. Tanto que diz Efésios 4, 11 ao 13, que o trabalho de Deus através da igreja, edificar a si mesmo em amor, é levar os santos à maturidade. Portanto, não podemos ter entretenimento e deixar o povo na meninice, não podemos ter atividades seculares. O que nós temos que ter focado, levar os santos à maturidade, levar os santos à santidade, porque quando eles se limparem e se santificarem, eles verão a Deus. E quando eles verem a Deus, eles se transformam em porta-voz. E aí quando eles se transformam em porta-voz, se transformam em tanque de guerra. E aí tudo que eles falam é Deus na terra confirmando. E aí o povo começa a ser abençoado. Porque aí são pessoas que veem a Deus. Testemunha alguém que viu, pode provar que viu e com provas irrefutáveis. Eu vi mais ou menos de relance, você pode provar, não posso. Então testemunha não adianta nada. Testemunha alguém que está vendo e está tendo prova e pode comprovar. É isso que Deus quer nos levar. Pessoas que veem a Deus são testemunhas. Pessoas que só ouviram falar, só dizem, eu ouvi falar de Deus, mas agora não só te ver. Isso foi um processo que Jó passou. E esse é o processo gerado pela graça. É o processo de pegar a pessoa através da letra, levá-la ao Espírito. Através da carne, levá-la ao Espírito. Através do império das trevas para o reino de Deus. Deus disse assim, olha Paulo, eu te ungi para tirar as pessoas do império das trevas para o reino do amado. Para a pessoa estar lá presa, com o rabo preso, cheio de coisa não dá nada, e que tem aquela vidinha morna, aquele crente xoxo. O crente que está lá no púlpito tocando e postando Led Zeppelin. O diabo, pode me expulsar que eu te dou risada. Você curte satanismo aqui e depois quer me expulsar, E aí o que eles levam para o povo? Esse gás tóxico, essa mornidão, onde todo mundo que ouve eles passa a ser... Se ele sai dela para que não corra nas suas pragas, a pessoa está contaminada e ela contamina todos pela sua mornidão. Está entendendo? Aquilo, Passou pregando lá no púlpito o time do coração. Enquanto ele está pregando isso aí, o que acontece? Ele está passando o quê? Mundanismo. O Senhor diz em Tiago 4,4, 1 João 2,15, que aquele que estiver com o rabo preso no mundanismo, ele não tem percepção de Deus. Esse é o preço que ele paga. Ele está falando daquilo que ele não viu. Ele está falando que não vai pagar, sabe? Mas ele não viu. Ele não viu porque Deus nunca vai se revelar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6, que quando eu me apartar daquilo que é do capeta, do satanás, do lazarento, Ele vai se revelar a mim. 2 Coríntios 6, de 6 a 18. Até lá, eu ouço falar, mas não quero renunciar. Eu disse, se alguém não quiser renunciar tudo, não pode ser meu discípulo. Não, mas eu não abro mão. Disso eu não abro mão. É claro que Deus não vai exigir que você abra mão. Você pisou na igreja, vai abrir mão tudo, virar anjo. Não é isso. Aos poucos, Deus vai revelando. É verdade, Silvana? À medida que a pessoa vai ficando mais madura, Ele não vai exigir do Marcelo que ele fala com os... são níveis, você não vai exigir, entendeu? Mas é inevitável. Vai chegar uma hora que você diz, isso aqui tem que sair da sua vida. Não, Senhor, eu me agarro no meu ídolo. Aí Sansão se agarra no ídolo, a primeira coisa que faz os olhos dele. Tira a visão. O ídolo que você se agarra, que você não mata, Saul não matou os amalequitas, os amalequitas mataram ele. Depois quiseram matar toda a nação lá de Esther. Aquilo ali se multiplicou e a mãe era amalequita, quis matar toda a nação. Então o que você não mata, mata você e depois vai matar toda a sua geração.
Não tem que ter dó do anátema. Não tem que ter dó. Deus disse, joga fora. Ah, mas isso aqui veio da minha tia. É bordado de ouro aqui, ó. E é da família. Deus não joga fora. Não tenha dó. Ah, mas isso é uma recordaçãozinha assim. Joga fora. Não tenha dó do que Deus chamar de anátema. Não foi porque Acã ficou com dó de jogar o anátema que Israel perdeu a batalha inteira e Deus disse, enquanto tiver coisa contaminada eu não serei com vocês, eu não posso agir, não é que eu não quero, eu amo vocês, mas enquanto vocês tenderem para as trevas, vocês estão vinculados a elas, é o livre-arbítrio, meu amigo. Enquanto vocês forem de Satanás, eles têm governo sobre vocês, vocês se colocarem debaixo da mão negra dele. Agora, quando você voluntariamente diz, Senhor, eu me entrego a ti, me mostra o que não é teu e me ajuda a renunciar, e eu tirar essas coisas, você me verá. Olha o prêmio que é você abrir mão do que é do capeta. Você verá Deus e terá uma fé viva. Mas por dó se gera mornos e bastardos que serão vômitos de Deus. Essas igrejas não é nada a ver. O que tem? Eu também sou gospel. Eu sou crente, viu? Tudo misturado. Quando Israel se misturava, ele perdia a batalha. Deus disse, sejam separados. Santo quer dizer separado para o Senhor. Os exclusivos do Senhor. Quando Israel se separava, ele vencia a batalha. Quando ele se misturava com as nações, ele perdia. E hoje vemos uma igreja que, sem nenhuma personalidade, ela é muito parecida com o mundo. É só o mundo lançar uma moda que já está no púlpito. Na hora. Porque a igreja imita, em vez da igreja ser o sal que transforma o mundo está transformando a igreja. Hoje a igreja imita o mundo, até nas músicas, até no ritmo, até no penteado, na roupa, seja o que for. Quem dita a igreja é o mundo. E quando o mundo dita a igreja, significa o quê? Podemos ver a sua influência. Certo? Se o Humberto ver alguma influência mundana em mim, ele vai dizer, Satanás é o guia de cabeça do caminho. Está entendendo? Porque, ora, se eu estou sendo influenciado pelo mundo, quem é que governa esse mundo? Satanás. E se eu estou tendo os mesmos gostos que o mundo aplaude e grita, veja quando o mundo se reúne. E o que eles gritam, se você sabe que, a voz do povo é a voz de Deus. Exatamente, né? Aquilo que empolga o mundo, certamente existe um espírito por trás. Porque toda honra e toda glória devia ser ao Senhor. Imagina o Senhor e vai naquele culto ali no relógio. Cumprindo meu compromisso religioso para Deus me abençoar. Mas não motiva, não. Mas na frente da televisão, vai! Entende? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, irmãos. Aí o coração está nos ídolos do rock, ídolos do futebol, ídolos do cinema, ídolos da novela, ídolos kids, ídolos sei lá do que, do Instagram. Está lá. Os ídolos no coração. O Senhor diz lá, quando você levantar um ídolo no coração e me consultar, eu deixarei você ser enganado. Aí Deus não fala com essa pessoa. Agora, quando nós derrubarmos todos os altares e o nosso coração for do Senhor, e ele voltar para o primeiro lugar que Adão tirou, ele vai começar a conseguir se revelar. Porque o coração do homem está inclinado para o pecado, para o mal. Então agora a tarefa nossa é o quê? Ter o nosso coração inclinado de volta para Deus. Isso é vida espiritual. O que é morte espiritual? Desinteresse por Deus. Agora o que é vida espiritual? Esse gemido, arrependei-vos e convertei-vos. Quando o homem se volta para Deus e começa a abrir mão daquilo que é de Satanás, ele começa a receber fé, porque ele ouve não só a palavra, ele ouve o Espírito. Ele vê não só o que Deus escreveu, mas ele vê quem escreveu. Aqui está! Poucos se acertam com a porta estreita. Cuidado, esse pregador que diz que muitos serão salvos. Irmãos, poucos se acertam com a porta estreita. Poucos que andam por ela. Porque esse evangelho aqui não é popular. Nunca foi. Sempre foi um remanescente, irmãos. Prega o evangelho da porta larga, que Deus te dá tudo, não está nem aí com a tua vida, só quer o teu envelope ali. Não, a multidão aflora, porque a multidão quer isto. Ele quer o máximo sem nenhum comprometimento, sem nenhuma entrega. Quer o máximo de Deus sem nenhum compromisso. Sabe aquela pessoa? Eu quero tudo desse marido rico, mas não quero ter compromisso nenhum com ele. Quer dizer, sem nenhum comprometimento. Agora, quando nós temos compromisso com Deus, Ele começa a abrir nossos olhos. Povo comprometido com Deus.
comprometido com a santificação, com estar na igreja, renovar a sua mente, essa constância, contribuir com o seu dom, contribuir financeiramente, contribuir com o evangelismo, contribuir com a intercessão, com a oração, com a consagração, certo? Quando você está ali, contribuindo, unido, fixo, firme, você tem compromisso com Deus, plantado nos braços do Senhor, você frutificará. Mas hoje tem os ciganos gospel. Aqui tá legal, ó o movimento. Ó, aqui tem uma música legal, vamos lá. Ó, aqui a música. Ó, essa mensagem mexeu comigo, eu gostei. Não criam raízes, não firmam compromisso, não renunciam, não santificam. Portanto, não chega uma fé que manda no capeta. E o capeta dá risada. Ele dá risada. Mas quando você chega à maturidade, você tem uma voz de trovão. E os anjos, que foram enviados para nos servir, executam. Quanto mais compromisso tem com Deus, mais anjos do seu serviço. Você vai para o mercado e saca multidão. Ele sabe que você vai orar para o inferno. Agora, se ninguém ora para o inferno, por que você vai levar anjo para o mercado? Vai para outro lugar, para outro crente lá, segue outro crente. Porque você não faz nada, não intercede, põe as mãos, telefona. Então, agora, quanto mais você anda com Deus, mais anjos. Por quê? Porque ele sabe que vai ter uma batalha espiritual e que ele vai te ajudar. Então, quanto mais comprometimento, você liga, isso aí ele vai falar uma coisa de Deus. Então, sempre terá anjos. Muitos anjos. Legiões de anjos. Você vai louvar legiões de anjos para ir trabalhando e arrancando as pessoas a preguiça, e você começa a louvar, as pessoas começam a sentir a sua dor. Ai, minha dor na coluna sumiu. Ai, eu estou sentindo uma paz. Porque quanto mais você tem compromisso com Deus, mais flui, mais opera, mais sinais, mais prodígios. Agora não tem compromisso com Deus. Ai, aleluia, aleluia. Nada. Nada. Está sozinho ali no altar. Não tem nada. Então o que eu vejo o Senhor quer trabalhar. Jesus diz, eu trabalho porque meu Pai trabalha. O Senhor quer curar, quer libertar. Mas por que Ele vai dar o dom da cura e encher de anjo de cura, você não ora para enfermo nenhum? Nunca orou. Crê na cura divina? Creio. Você ora para alguém? Não ora para ninguém. Os anjos vão ficar ali parados, que nem aconteceu lá no tempo. Você viu, Simon? O anjo estava parado, sentado lá para Gideão. O anjo não cansa? Para um anjo sentar, demorou décadas. O anjo estava sentado lá. Sabe quando tem o anjo ficar sentado? Os anjos cumprem a sua oração. Executam. Quando você ora, eles vão lá e arrancam aquele demônio. Aquela pessoa estava angustiada. Não sei porque eu estou em paz, vou dormir. Aí dorme. Entendeu? Ia se matar. Sai que demônio, o que eu estou fazendo? Pega e sai. Entendeu? Quando você está orando em línguas, irmãos, você nem sabe, Deus está livrando pessoas, livrando. Só no céu você vai saber o galardão. Você está orando, Deus está livrando. Canadense, singapurense, australiano lá, quer se matar, se jogar. Por quê? Porque Deus usa a tua oração para libertar alguém. Como é importante a oração em línguas? Porque a oração mental ela é limitada, a oração em línguas ela é ilimitada, ela alcança 8 bilhões de pessoas. A oração em línguas, Deus pode falar o que Ele quiser, quando Ele quiser, e aí Ele tem legalidade para poder agir naquela pessoa, porque foi através do seu livre-arbítrio, você orou, Ele usou essa palavra para... Veja como Deus, Ele não invade, mas Ele opera através da igreja. Portanto, se você não der liberdade, Ele não operará. A pessoa vai se matar e vai para o inferno. Ele diz assim, vocês sabem que vocês são de Deus e o mundo inteiro está no maligno. Fala, olha que serviço. Olha quanta gente se perdendo. Ele diz assim, curai os enfermos que houver naquela cidade, ele diz para os discípulos. Olha só. As pessoas que são oprimidas, angustiadas, endemoniadas, elas são responsabilidade da igreja. E Deus conta conosco. Não estamos aqui só para nós mesmos, nós estamos aqui para resolver os nossos problemas seculares, estamos aqui para nos comprometer com o Senhor da Seara. E buscamos o reino de Deus a justiça, e essas coisas serão infalivelmente acrescentadas. Por que serão acrescentadas? Porque eu me doando a Deus, Ele abre os meus olhos. Ele abriu os meus olhos, a minha oração é ordem, é decreto divino. A minha oração tem autoridade. E aí eu vou mandar nas circunstâncias. E aí eu acabo sendo abençoado também. Essa era a palavra. Depois escute novamente. Talvez você perdeu alguma coisa, escute novamente essa palavra. Eu creio que na segunda ou na terceira vez você vai pegar mais coisas. Eu vou mandar para você, tá bom? Em nome de Jesus.